Eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Então, 2 Coríntios, capítulo 3. Antes da gente ler, eu queria fazer uma pergunta. Quem esteve aqui no culto passado, seja de manhã ou à noite, ou eventualmente conseguiu assistir a mensagem, do domingo passado no YouTube? Levanta a mão aí, por gentileza. Aqui em cima. Legal. Temos um pouco menos de pessoas do que de manhã. Mas na semana passada o pastor Farley falou a respeito de como nós temos a necessidade de conhecer a glória de Deus. E eu quero continuar falando um pouco a respeito disso, e talvez nos ajudarmos, a gente vai falar sobre isso, de como a aplicação desse conhecimento da glória de Deus, ele precisa nos mudar. Então eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 até o 18, vamos lá? Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ele não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, ou de glória cada vez maior, da qual vem do Senhor, que é Espírito. Eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos. Ai, doce Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, eu mais uma vez aqui, mas agora publicamente, eu quero declarar que você tem liberdade no nosso meio. Nós precisamos tanto, nós somos tão carentes da sua manifestação no nosso meio. Nós não estamos aqui, Espírito Santo, em volta só de uma mensagem vazia, e mesmo com qualquer habilidade, Senhor, que qualquer um possa ter, Senhor Jesus, essa mensagem, Senhor Jesus, ela só vai poder chegar no espírito de cada um aqui, se você, amigo Espírito Santo, estiver tocando os nossos corações. Então eu peço, tenha liberdade no nosso meio, toque os corações, faça o que você deseja hoje aqui, você tem a primazia. Espírito Santo, toca os nossos corações hoje, nos revela Cristo, nos leva ao conhecimento da glória de Deus, em nome de Jesus. Então, meus amigos, especialmente esse versículo 18, e o pastor Farley usou ele também, na semana passada. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados, de glória em glória, a sua própria imagem. Então, queria que você pensasse comigo rapidamente, mas mesmo a gente vive muito nessa era agora de internet, a gente acaba consumindo muitas informações, pelas redes sociais e por vários outros veículos. A gente começa a conhecer tanta gente, pessoas que são teoricamente bem-sucedidas e tudo mais. E as pessoas, elas acabam criando também, vários mecanismos de como nós podemos melhorar a nossa vida, nossa produtividade, o nosso corpo, a nossa mente. Então tem várias coisas que hoje os homens podem produzir e que até certo ponto são muito ok, elas nos ajudam mesmo. Então, você pode acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, olhar no espelho, falar que você é uma máquina de vencer. Isso até certo ponto pode te ajudar, sabe? Principalmente se você é preguiçoso, ele vai te ajudar mais fácil.
Mas eu acho que você vai concordar comigo que tem algumas coisas, irmão, que pensamento positivo, exercício físico, estudo, dedicação em alguma coisa, ele não vai resolver. Ele não vai conseguir suprir uma necessidade que nós temos. Talvez você já possa lembrar aí, né, na sua mente, no seu dia a dia, alguma coisa que você já está algum tempo tentando, sei lá, resolver, melhorar, avançar na sua vida, até mesmo na vida cristã, na sua vida espiritual, mas às vezes nem é isso. Às vezes é na sua vida profissional, às vezes é você como marido, como esposa, algumas coisas que você não consegue resolver, mesmo tendo se esforçado bastante. Eu te digo, meu irmão, que seguramente, se nós não tivermos o contato com a glória do Senhor, nós não seremos transformados. Pelo menos não transformados à medida de Cristo, que é a nossa medida de sucesso, que é a nossa medida, é o nosso padrão. Então, se nós queremos viver uma vida de acordo com o que o Senhor pede para que a gente viva, e essa vida ela vai ser recheada de alegria, de paz, de amor, de luta também, mas é a vida que o Senhor pediu e desejou que a gente tivesse, nós não conseguiremos ser transformados se nós não tivermos contato com a glória de Deus, independente do quanto esforço você faça, do quanto dedicado você seja. Então tem uma frase que eu gosto demais do C.S. Lewis, eu já até li ela em alguns outros momentos aqui, mas eu acho que ela fala muito comigo, porque ela indica o como de fato nós temos dentro de nós uma coisa que nos conecta com algo que realmente não é daqui. A Bíblia é clara falando que nós somos seres, né, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Tem questões que elas precisam de uma demanda que ela é puramente espiritual e eterna, e nós só conseguiremos com o Senhor. E é uma demanda que todos têm, apesar de que alguns podem não ter esse entendimento ainda, mas é fatal. Eu tenho certeza que você já conversou com aquela pessoa que até conseguiu ganhar grana, mas é infeliz, daquela pessoa que queria casar, casou, mas não achou que ia ter um vazio preenchido, não teve. A pessoa correu atrás de questões profissionais, quando chegou lá não teve. A pessoa se esforçou tanto para ter uma promoção no trabalho, ele foi promovido, uma semana depois ela já estava incompleta novamente. A pessoa às vezes teve vários traumas ou situações que aconteceram ao longo da vida, e essa pessoa ela não consegue melhorar, porque ela tem um buraco dentro dela, e esse buraco ele só de fato vai ser preenchido por algo eterno, por algo espiritual e pelo Senhor Jesus. Então o C.S. Lewis, na frase dele, ele fala assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tem que tomar cuidado. Por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia ou eco ou uma miragem. Então nós somos despertados ao longo da vida para viver algo, viver a vida por algo maior do que nós, ter contato com a eternidade, porque isso foi colocado dentro de nós pelo próprio Senhor. E nós não vamos conseguir suprir essas necessidades no mundo. E para mim essa frase ela exprime muito isso. Porque de fato nós não fomos feitos para essa terra. Então nós necessitamos de, mesmo durante o período em que nós estamos aqui, de contato com a glória de Deus. Porque essa glória de Deus ela vai nos levar a um lugar que nós precisamos chegar. Nós vamos ver Cristo sendo formado em nós, através dos encontros que nós temos com a sua glória. Amém? Cristo sendo formado em nós. E eu tenho sido levado pelo Senhor mesmo, sabe, com um desejo muito grande de poder contribuir o máximo que eu posso aqui,
na nossa casa, né, nossa família espiritual. Como eu quero, irmãos, que Cristo seja formado dentro de nós. Como eu quero poder contribuir com você, do mesmo jeito que eu quero contribuir com a minha família, com as pessoas que nós discipulamos mais de perto. Como eu quero ver Cristo sendo formado em nós. Como eu quero ver com que a gente amadureça e Cristo seja formado em nós. E hoje é um dia que eu quero tentar contribuir um pouco mais com isso, com um ensinamento, mas também com uma ativação. Eu creio que o Espírito pode, e sem dúvida nenhuma, Ele vai levar você a pensar em algumas áreas na sua vida, algumas atitudes que você tem, que elas precisam ser mudadas, que elas precisam ser de fato transformadas, e somente um contato com a glória de Deus vai fazer isso. Então, irmão, fica sensível ao que o Espírito Santo pode te falar. Pode ser que você consiga até sair daqui com uma semente dentro do seu coração, de algo que você vai começar a regar, e aquilo vai mudar a sua vida. Essa é a expectativa que nós precisamos ter. A glória de Deus pode mudar a nossa vida. A manifestação dessa glória é real, e nós temos a necessidade de conhecê-la, uma cultura de busca. Foi sobre isso que o pastor Farley falou semana passada. Então, é claro que eu não vou pregar de volta. Se você não viu, eu peço, faz muito sentido você ouvir. Ele construiu todo um ensinamento em cima de como a glória de Deus se manifesta na terra. Hoje mesmo a glória de Deus, né, ao longo da eternidade, ela se manifesta em um tabernáculo celestial, que nós não sabemos exatamente aonde ele está, mas muitos homens viram esse lugar. O Senhor os levou a esse lugar. Moisés viu esse lugar para construir o tabernáculo no deserto. Davi viu esse lugar para conseguir construir o templo que depois Salomão, o filho dele, construiu. Então existe um templo celestial, onde a glória do Senhor está sendo manifesta em toda a sua grandiosidade. Mas o Senhor, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo, né, no templo de Salomão, também manifestou essa glória física na terra. Uma fumaça encheu aquele lugar, a ponto dos sacerdotes não poderem ministrar ao Senhor, porque era uma glória física real. Mas por fim, o próprio Jesus tabernaculou no nosso meio, e o próprio corpo de Cristo foi um tabernáculo onde a sua própria glória, a glória de Deus, habitou no nosso meio. Então o último tabernáculo onde a glória física e real do Senhor habitou na terra foi no próprio Cristo. Por isso nós precisamos nos conectar com Cristo. Você não precisa abrir, mas 2 Coríntios 4, versículo 6, um pouco depois do que a gente leu, fala assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus. Então Paulo deixa muito claro, de que nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Quando nós conseguimos nos conectar com a face de Cristo, quando nós olhamos o Senhor, nós conhecemos mais da glória de Deus. No Novo Testamento, essa palavra usada de glória, que é a palavra doxa, o pastor Farley fez um ensinamento quanto a isso, mas eu acho que é importante eu retomar aqui, porque vai fazer todo sentido, você vai entender ao longo da mensagem, que essa palavra, porque, irmãos, de verdade, o que eu quero tentar aqui é te mostrar como isso acontece. Porque às vezes a gente fica, a glória de Deus, daí uns acham que a glória é quando a bateria está bem alta, a glória de Deus. Esse momento quando todo mundo está gritando o mais alto possível é glória de Deus. Tem uns que se canta Maranata, glória de Deus, Maranata, o povo fica doido, glória de Deus. Ou talvez você possa imaginar, sei lá, qualquer outra coisa, mas todo mundo acaba montando na sua mente como é a glória de Deus, quando eu estou tocando na glória de Deus. E aí você fala, sou transformado, mas como assim? Como que isso acontece? Né? É tipo,
Aquele desenho, como que é? Do cara que dá uns gritos assim, de japonês, né? Ah! E daí, pá, o cabelo dele muda. Como que é o nome dele mesmo? Diego, você que gosta de anime? Dragon Ball. Tipo, o cara se conecta com uma coisa e explode, muda a cor do cabelo, tal. O cara vira uma outra coisa, tipo uma mutação. Irmão, eu quero tentar, com toda a minha limitação, te ajudar a entender como nós somos mudados pela glória de Deus. Como isso pode acontecer? Então a doxa, a glória, é como se o próprio Deus desejasse se revelar a nós, pelo menos uma das suas facetas. E quando nós temos um contato com isso, espiritualmente falando, o resultado é que obrigatoriamente nós passamos a ter uma opinião sobre aquilo. É Cristo revelando a Ele mesmo a nós, de tal maneira em que algum dos seus atributos ficam mais evidentes para nós. Então nós sabemos que Deus é amor, mas em algum momento você se conecta com algo, pode ser durante o seu devocional, pode ser na hora que a bateria está bem alta também, não tem problema. Pode ser coletivamente ou pode ser individualmente, mas em algum momento, cara, parece que você é invadido por um toque espiritual, algo dentro do seu coração, em que você compreende o quanto o amor de Deus é grande. E a partir desse contato que você tem, você passa a ter uma opinião a respeito do que é o amor de Deus por você, que você não tinha antes. Você já tinha lido sobre o amor de Deus, mas cara, teve um dia que um irmão veio e ele me abraçou e me falou algumas coisas que, cara, eu senti como se Deus estivesse me abraçando, e eu passei a entender melhor o amor de Deus naquele dia. E a minha vida mudou, porque eu passei a enxergar Deus, o Deus de amor, de uma outra forma. Então a glória, a doxa, ela é algo semelhante a isso. Então, se uma das facetas do Senhor, Ele é amor, e Ele deseja infundir amor dentro de nós, a sua presença vem num lugar, e nós podemos sentir esse amor de uma forma que nós não sentimos antes, e invariavelmente nós passamos a reconhecer aquele amor de uma maneira nova, de uma maneira maior, mais profunda. Faz sentido para você? Você consegue entender? Uma resposta sempre é inevitável. O pastor Diego já falou várias vezes aqui a respeito de adoração, e a adoração talvez seja a primeira resposta dada. Sempre que nós temos uma revelação do Senhor, invariavelmente nós vamos dar glória, honra e adoração a Ele. Nós vamos responder aquilo que nós estamos vendo. No momento que nós estamos sendo tocados pela glória, nós correspondemos àquilo. Nós nos prostramos, nós choramos, nós levantamos as nossas mãos, nós gritamos, nós pulamos, nós dançamos, nós fazemos alguma coisa, porque aquilo começa a nos invadir de alguma forma, e nós não temos como não responder em adoração ao Senhor. É isso que está acontecendo desde a eternidade nesse tabernáculo celeste. Aqueles seres espirituais, eles estão sendo invadidos dia após dia por uma nova revelação da glória de Deus, e eles vão respondendo. Se você lê as escrituras de homens que viram isso e nos contaram como que é, você vai ver que eles sempre se prostram, eles falam: santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só que da mesma forma em que nós respondemos isso com adoração, existe uma coisa que acontece dentro de nós, que precisa invariavelmente ser a transformação. E é esse o ponto aqui. Então, se o pastor Farley construiu de uma maneira muito especial, eu vou falar de volta, se você não ouviu, ouça, como nós precisamos buscar, ter uma cultura de glória, querer a glória do Senhor. Nós precisamos que Ele esteja no nosso meio. Mas nós, quando tocamos a glória, precisamos ser transformados, como o apóstolo Paulo disse aqui em Coríntios. Nós somos transformados de glória em glória.
Esses homens que tiveram encontro com essa glória do Senhor, relatados na Bíblia, a resposta sempre foi muito parecida, né? Eles caíam como mortos. Ezequiel, Daniel, João caíram como mortos, porque eles viram algo muito maior do que eles. Isaías, né, que falou: ai de mim, porque eu estou perecendo. Ai, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Esses homens, eles contemplaram a glória do Senhor, mas eles não se tornaram Deus também. Você consegue entender? Então, eles contemplaram a glória do Senhor, mas eles não se tornaram Deus também. Mas o que aconteceu é que alguma coisa dentro deles mudou naquele dia. Alguma coisa dentro deles passou a ser transformado. E essa transformação, eu vou falar disso, ela não é instantânea. Ela é, obviamente, de glória em glória. Nós estamos numa vida cristã, nós estamos numa caminhada, onde nós precisamos, com cada vez mais frequência, o máximo de frequência que nós podemos, ser expostos a essa glória de Deus, para que a gente seja transformado dia após dia, encontro após encontro. Então esse encontro com a glória, ele precisa produzir transformação que vai nos levar à maturidade. Então antes de avançar em como isso pode acontecer, e como nós devemos buscar intensamente isso, por que nós precisamos ser maduros? Então por que Deus deseja nos transformar de glória em glória? E por que nós precisamos ser maduros? Mateus capítulo 5, no versículo 48, bem no final ali do sermão da montanha, das bem-aventuranças, Jesus vai falar: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. É uma frase difícil, né, irmão, de ouvir, né? Sejam perfeitos. Pá, como assim? Como você perfeito? Mas essa palavra perfeito, o que Jesus quis falar ali, a tradução, olhando o original e toda essa história que você conhece bem já, ele quer falar a respeito de maturidade. Sejam maduros. Cristo é a nossa medida de perfeição, maturidade completa, estatura perfeita do varão. Então Cristo é a nossa meta. Ele é o nosso exemplo completo em todas as coisas. E eu gosto de falar, irmão, você pode pensar o que você quiser, a luta que você quiser que você teve, a sua vida, como foi a sua família, onde você nasceu, todos os seus problemas, você pode pensar em todos eles. Quando você olhar para Cristo, Ele vai ser exemplo para você. Qualquer área, qualquer coisa. Às vezes você pode pensar, puxa, mas porque você não me conhece, a família de onde eu vim, tive tantos problemas, não foi fácil. Tive uma vida às vezes muito simples e tal, sofrida, falando isso, você que conhece. Jesus era simplesmente o Deus, Criador do universo, e veio morar na terra numa família, e ele nasceu numa estrebaria, no lugar mais inóspito que poderia acontecer. Ele poderia vir como rei, não seria problema nenhum, mas ele escolheu vir de um lugar. Então essa distância de quem ele era, para quem ele veio a se tornar aqui na terra, sem dúvida, irmão, vai ser exemplo para você. Então ele é a estatura do varão perfeito, e ele fala: sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. E a gente pode obviamente colocar isso na pessoa do próprio Jesus. Então sejam maduros, avancem na maturidade, sejam levados a ser completos. Então essa caminhada da vida cristã invariavelmente nós precisamos, irmão, avançar na maturidade e transformação. E isso só vai acontecer quando nos encontramos com a glória de Deus. Essa palavra, a própria palavra madura, ela já quase nos empurra para frutificar, né? Maduro, fruta. Então, a maturidade, ela precisa vir para que a gente frutifique. Não tenho nenhuma árvore que ela vai, claro, o fruto ele fica verde, depois amadurece, mas existe um período em que a própria árvore precisa amadurecer, ela precisa crescer, se desenvolver para poder dar frutos, para nutrir
ela mesma o suficiente para que ela dê frutos. Então o objetivo de sermos transformados e amadurecidos é para que a gente frutifique. Em Mateus capítulo 21, do 18 ao 21, eu não vou nem ler, porque eu não quero me ater tanto nisso, mas é aquela passagem que Jesus, ele está andando com seus discípulos e ele vê uma figueira super bonita, com folhas verdes, e aí ele encontra aquela figueira e ele vai buscar um figo lá dentro e ele não encontra. E o que ele faz? Amaldiçoa aquela figueira e ela seca. No outro dia os discípulos passam lá, ela está toda seca. E eles falam, caraca, que Jesus... Para que isso, né? Para que fez isso? Estava tudo bem com a árvore, não tinha, vai na próxima. Mas isso na verdade, ele aponta para um desejo do Senhor, de que assim, se você está parecendo algo, você precisa ter frutos. Não adianta você parecer ser bom, não adianta você parecer ser maduro, não adianta você externamente parecer evoluído, não adianta você falar em línguas, pular, não adianta você ter qualquer tipo de formação, não adianta você ser líder de uma Livingston, não adianta você ter muitas coisas, e você saber liderar a adoração, e você saber ter curso na internet, não adianta nada, todas essas folhas verdes que nós podemos juntar para nós mesmos, se elas não tiverem frutificação, seguramente o Senhor vai olhar para você e Ele vai falar, cara, não vale de nada. É a aparência de frutificação, sem de fato a frutificação, é um perigo. É um perigo. Então as pessoas precisam poder chegar em nós, chegar em mim, chegar em você e poder pegar frutos do Senhor. Precisa provar de Cristo através da sua vida. O seu testemunho precisa ser bala. Tipo, aquela pessoa falando, cara, o cara tem o que entregar, não é só aparência. E em Mateus 7, capítulo 7, versículo 16, Jesus vai falar que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. E Ele fala, pelos seus frutos, vocês vão se conhecer. Então a gente já pode fazer uma análise. Qual é o fruto que eu estou entregando? O que a maturidade, o quanto maduro eu sou para entregar bons frutos? Gente, principalmente para quem está perto, né? Por isso que a gente fala, como é precioso o discipulado, como é precioso a comunhão, e como dá treta, irmão, a comunhão. Porque é muito mais fácil a gente manter uma fachada de coisa bonita, principalmente tipo os pastores. Cara, ninguém fala com os pastores não são amigos de ninguém, os pastores não recebem ninguém, os pastores não vão em lugar nenhum, quase que ninguém conhece, nem sabe nem o endereço do cara, não sabe nada, só vê aqui, no momento da adoração e quando o cara está pregando. Não consegue provar da pessoa, não consegue saber se tem fruto bom ali ou não. Então é muito fácil viver de aparência. Só que nós entendemos que a vida comunitária, ela é um dos pilares da palavra. Nós precisamos viver juntos. Por isso que eu falei, como eu desejo que Cristo seja formado em nós. Eu quero que nós juntos amadureçamos, nós possamos entregar os frutos ao Senhor no tempo certo. Eu quero ver Cristo sendo formado no nosso meio. Eu quero que pessoas de fora e de dentro possam acessar qualquer um de nós, desde o presbitério até a menor pessoa, se você quiser tentar pensar desse jeito, como se o presbitério fosse maior do que alguma coisa, mas qualquer pessoa seja acessada por qualquer pessoa, ela vai poder provar de Cristo na vida dela. Essa é a nossa meta. Mas dá treta, irmão, porque aí o que? As coisas ruins começam a aparecer, e está tudo bem, se nós estamos avançando rumo à maturidade. O problema é, se alguém te visita, por exemplo, vai na sua casa, e no meio da janta você dá uma baita de uma patada na sua esposa, e o cara fala, pô, zoado, foi ruim, mas enfim, passou ali e tal, beleza.
3 semanas depois, vocês têm um tempo de volta, vocês saíram da igreja, vocês foram comer alguma coisa, aí o cara está entrando no carro e pá, patada na esposa. Fala, cara, de volta, meu, que coisa. 1 mês e meio depois, você encontra de volta o cara, vocês estão conversando, e ele, pá, patada na esposa. Irmão, esse é o problema, não existe uma mudança, uma transformação. Mas pode ser que você encontrou a primeira vez, você viu o cara dando a patada, 2 semanas depois o cara te procurou, irmão, eu queria te falar uma coisa, eu quero te pedir perdão, porque você foi na minha casa e eu tive uma atitude ruim com a minha esposa, e eu já pedi perdão para ela, eu já entendi que eu errei, mas você estava lá, e eu quero testemunhar aqui, cara, me perdoe também, porque a minha atitude foi ruim. E aí você encontra o cara 2 semanas depois, você vê que o cara está tratando a esposa completamente diferente, isso é uma mudança. Então ele pôde provar um fruto de uma mudança, até porque João Batista já falava, né? Arrependei-vos, mudem de atitude e apresentem os frutos do arrependimento. Nós precisamos frutificar, irmão. O objetivo de encontrarmos a glória, de sermos transformados e amadurecidos, é para que a gente possa frutificar para a glória do Senhor. Amém? No meio do processo de amadurecimento, uma coisa que é bem importante, queria que você prestasse atenção. Cristo, quando esteve na terra, como eu falei, a glória habitou nele. A glória de Deus, a glória habitou nele. Fala que ele era o resplendor da glória de Deus. E ele pôde transferir essa glória diariamente para os seus discípulos, para as pessoas que estavam perto dele. Então ele discipulou aqueles homens, transferindo da sua glória. Você acha que, cara, almoçando diariamente com Jesus, vendo como ele funcionava, como que eram as suas palavras, qual que eram as suas atitudes, você acha que eles não eram impactados com como Jesus andava? Eles estavam recebendo diretamente do Senhor esse impacto, e quando eles viam Jesus fazendo alguma coisa de uma maneira diferente deles, eram impactados. E o que eles faziam? Cara, eu preciso ser parecido com ele, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer como ele faz. Então, se antes eu fiz de um jeito, agora eu encontrei Jesus, agora eu vou fazer do jeito de Jesus. Então o próprio Cristo, quando esteve na terra, trabalhou no amadurecimento de todas aquelas pessoas que estavam em contato com ele, especialmente aqueles 12 caras. E quando a gente vai ler o Evangelho de João, se a gente ler o capítulo 14 até o capítulo 16, ele começa a contar para esses discípulos que estavam vivendo com ele todos os dias, de que ele iria embora. E eles já começam a ter uma crise, falam, cara, mas como? Você não pode ir embora. E tem muita coisa envolvida nisso, e eu, claro, não vou falar sobre todas elas, mas o ponto aqui, que eu quero chamar a atenção é, o próprio Cristo que estava formando ele mesmo dentro dos seus amigos, disse, eu vou embora, eu vou ir para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Eu vou sair para que o Espírito Santo venha, e o Espírito Santo vai dar continuidade a essa obra de amadurecimento de vocês, porque tem coisas que nem eu posso falar agora, tem coisas que vocês não vão entender agora, só que o Espírito que me conhece 100%, ele vai começar a formar e avançar nessa transformação à medida em que vocês o recebem. Então, eu prometo, eu vou enviar um Consolador, para que a obra da transformação continue a acontecer. Então o Espírito Santo, ele é indispensável, ele é fundamental, não existe vida com Cristo sem vida no Espírito. Mas eu quero te convidar a ler João capítulo 17 comigo. Então do 14 ao 16 ele começa a avisar os seus amigos, no 17 ele ora. E eu gosto tanto dessa passagem quando Jesus ora, porque ele ora não só pelos discípulos que estavam com ele ali, como ele ora por nós. Ele ora, eu estou orando por eles, tal, eles são os que você me deu, nenhum deles se perdeu. E ele fala, mas eu oro também para todos aqueles que vão crer nessa mensagem através deles. Então Jesus orou por nós. Então a gente pode até falar, Pai, vai ter um povo lá em Curitiba, e eles vão se dedicar
2000 anos depois, eles vão estar lá querendo ser formados à minha medida, e eu quero orar por eles, eu quero que eles sejam um comigo. Então Jesus orou por nós, eu queria ler junto com você. Então João capítulo 17, eu quero ler do 15 ao 26, vamos ler uma boa porção? Vamos ler juntos. Então ele começa no versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa palavra, só essa palavra, não peço que os tires do mundo, já fala muito para mim. Gente, a gente vai viver no mundo, nós estamos vivendo uma vida aqui nessa terra, mas uma vida espiritual, uma vida junto com Cristo, mas nós precisamos viver na terra, nós temos algo para entregar aqui, nós temos uma missão a se cumprir aqui. Ele falou, eu não estou pedindo para que tire eles do mundo. Então uma vida de escapismo, uma vida dualista, uma vida que nos separa do convívio com outras pessoas, nós estamos querendo uma coisa que o próprio Jesus não pediu. Paulo vai falar, né? Eu não estou nem falando, quando ele vai exortar, eu não estou nem falando que vocês precisam se separar completamente, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Então Paulo já sabe, cara, a gente vai viver no mundo, a gente vai ter contato com os irmãos, a gente vai ter contato com as pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Nós temos um papel. Nós vamos lá, senão eu não paro de falar, né, irmão? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Como o C.S. Lewis falou tão bem naquela frase que eu amo. Aí ele continua, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha aqui, irmão, como eu falei, quando nós olhamos para Cristo, nós somos impactados com alguma das suas facetas. E o que ele está falando? Em favor deles eu me santifico. Então, precisamos de santidade, nós precisamos mudar a nossa vida, porque nós estamos numa vida de imoralidade, impureza. Como nós vamos ser mudados? Cara, entrando em contato com o Senhor que é santo e separado. Porque quando nós encontramos Ele, isso pode ser na sua própria palavra, nós encontramos aquele Senhor que Ele é tão santo e separado, nós falamos, cara, quão longe eu estou. Aí qual que vai ser a resposta? Arrependimento, adoração, e depois mudança, transformação. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, aqui estamos nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é o que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o seu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles, e eu neles esteja. Irmão, para você fica claro, como para mim fica claro, que existe uma obra acontecendo, e vai continuar acontecendo aqui? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Às vezes a gente pode achar que isso é um paradoxo. Como assim? Eu lhe fiz conhecer, mas ainda o farei. Mas já fez ou não fez? Fez, irmão. Mas ele fez numa medida em que eles suportavam. Mas como nós como nós concluiremos a tarefa de conhecer um Deus que é infinito? Isso nunca vai acabar. Nós nunca poderemos dizer, não, nós conhecemos plenamente a Cristo.
A Bíblia mesmo fala de que hoje nós o vemos como em parte, mas um dia nós o veremos como Ele é. Então nós teremos um nível de revelação muito maior no dia que Ele voltar, mas ela também não vai parar aí. Então a Bíblia é recheada de textos que falam dessa continuidade, e aqui Jesus não falou diferente. Ele vai continuar a fazer com que a gente o conheça, mas Ele não está mais aqui fisicamente. Então quem é esse agente? Quem é essa pessoa deixada por Deus na terra para nos apoiar, que vai nos dirigir, vai nos separar, vai nos apontar o lugar da transformação? O nosso amigo Espírito Santo. Indispensável, irmãos. Não existe vida cristã sem vida no Espírito. Não existe como sermos aperfeiçoados em nada sem o Espírito. Falei isso de manhã até, tem vários irmãos aqui que têm formação em teologia, participaram, estiveram dentro das universidades. Irmãos, se você conversa com essas pessoas, dentro da cadeira de teologia, dentro das universidades, tem as pessoas mais geladas do planeta Terra. Porque às vezes elas querem conhecer a Deus somente pela leitura e pelo intelecto, pela racionalidade, pelos métodos científicos de pesquisa. Ele não vai se revelar a isso. Você pode chegar até um nível, isso pode sim te dar um conhecimento, isso pode até fazer com que você mude algumas coisas, mas se o Espírito não vivificar a palavra de Deus, irmão, nós não seremos mudados, porque a própria Bíblia diz isso. Lugares muito teológicos, muito só do ensino, eles correm um risco de deixar o Espírito Santo de lado, e o Espírito Santo é o que vivifica a palavra. O Espírito Santo é o que exerce um poder dentro de nós, fazer com que a gente tenha uma revelação da palavra, que a gente conheça Cristo através da palavra. Então, nós estamos João, você entendeu o panorama? Em João 20, Jesus já estava ressurreto e Ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Mas em Atos 2 é quando essa promessa se cumpre. Então você conhece essa história, o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos judeus e eles são cheios plenamente do Espírito. Então se em João 20 o próprio Jesus sopra o Espírito sobre eles, essa obra ela se conclui em Atos 2, com a descida do Espírito sobre esses discípulos judeus. E eles começam a igreja, eles começam a fazer aquilo. Então o Espírito ele vivifica aqueles homens mais uma vez e começa a abrir novos horizontes. É como se eles estavam em um cômodo de uma casa e com a descida do Espírito Santo eles abrem uma porta e eles veem o quanto ainda eles têm para caminhar, o quanto ainda eles têm para conhecer sobre Cristo. E em Atos 10, esse mesmo Espírito Santo vem sobre os discípulos gentios. E a obra fica concluída no sentido de que a promessa de Jesus, que enviaria alguém que continuaria a obra de transformação na vida dos discípulos, ela acontece nos discípulos judeus em Atos 2, em todos os outros discípulos, simbolicamente, abre isso para todo mundo, garantindo de que os gentios entraram no plano do Senhor, fazem parte da família de Deus em Atos 10. A partir daí, irmão, aí a gente começa as cartas de Paulo, o restante de Atos, as outras cartas. E a gente começa a entender como o Espírito vai nos liderando até conhecermos cada vez mais a glória de Deus, para que nós sejamos transformados. Porque o versículo que a gente lê, irmão, Coríntios, é Paulo, é depois disso. Paulo deixa claro, nós somos transformados de glória em glória. Em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então o centro dessa mensagem é, no processo de Cristo ser formado em nós, através de encontros com a sua glória, o Espírito Santo, ele é o nosso guia,
Ele é o nosso agente, Ele é chamado de Espírito da Graça. Ele nos capacita a viver essa vida na terra, amadurecendo e entregando os frutos no tempo certo. Mas aí é a pergunta, mas tá, então como isso acontece? Eu vou tentar te explicar. Então, à medida que nós contemplamos, nós somos transformados, pois nós somos levados a experimentar dos atributos de Deus, e somos despertados a corresponder em relação a eles. Nós somos confrontados quando nos deparamos com a nossa condição frente a Deus, frente à glória de Deus. Então, se nós conhecemos algum nível de amor, quando nós encontramos com o amor, que é Cristo, que é Deus, nós entendemos quão distante nós estamos do amor e o quanto nós precisamos avançar. E aí nós temos essa revelação, nós adoramos a Deus, nós nos arrependemos pela nossa falta de amor e nós decidimos: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso amar mais a minha esposa, eu preciso amar mais as minhas filhas, por favor me ajuda, Espírito Santo. E nós começamos a mudar. Não é instantaneamente, não é vira um super amor, não vira Deus, mas nós passamos a amar um pouco mais, mesmo que seja pelo esforço inicial, de quando for tretar com a mulher, você fala: cara, eu conheci o amor, e eu preciso amar mais. Quando a sua filha no meio, aqui durante o momento em que estão orando pelas mães, ela sobe aqui em cima, e ela faz assim, ó, não sei se alguém viu, eu falei: cara, ela vai dar uma estrelinha, cara, lá em cima, meu. Eu estava com a mão levantada assim, tipo, né, abençoando, eu fiz... Cara, eu queria me teleportar dali de onde a Andressa está para cá. Falei: minha filha, por favor, você está pensando, por favor. Juro para vocês, irmãos, ela ia dar uma estrelinha aqui em cima, misericórdia. E não é porque é um lugar santo ou coisa parecida, né? Mas, irmãos, a gente precisa ser exemplo, ok? Frutos, né? Os meus filhos, eles precisam tentar ser pelo menos um pouco mais comportados, né? Mas é desafiador. Nossa, irmão, fiquei nervoso. Mas tudo bem. Deu certo, ela não deu a estrelinha. Pelo menos a estrelinha ela não deu. Mas nós encontramos esse amor, e daí quando a sua filha faz uma coisa, você fala: cara, eu preciso ajudar ela, eu preciso orientar melhor, será que eu errei com alguma coisa, o que eu posso fazer? Mas nós somos transformados, só que aí você encontra de volta com o mesmo amor, e você já está amando um pouco mais a sua família, mas aí quando você encontra o amor de volta, você fala: ai meu Deus, eu preciso tanto amar os meus amigos, cara, eu não amo tanto os meus amigos quanto Jesus ama. Jesus entregou sua vida pelos seus amigos, eu não consigo fazer às vezes quase nada por eles, eu preciso amar mais os meus amigos. Espírito Santo, Espírito da Graça, me ajuda, eu quero amar mais os meus amigos. Eu já amo a minha família um pouco mais, obrigado Espírito Santo, mas forma o caráter de Cristo dentro de mim, e eu quero amar mais os meus amigos. E aí você manda uma mensagem para os teus amigos, você vai visitar o teu amigo, você vê se seu amigo está precisando de alguma coisa, você abraça ele na próxima vez que você o vê, e 2, 3 semanas depois você vê que os seus amigos já, você sente que está cuidando mais deles, eles tiveram mais espaço com você, eles abriram o coração deles com você. Você vê: cara, eu acho que eu estou amando mais os meus amigos. Aí você encontra de volta, num outro momento, você veio numa sala de oração, o tema era amor de Cristo. E aí, todo mundo ali, juntos, conectados, né? Adoração, intercessão. Jesus, mostra o seu amor para nós. Jesus, venha com o seu amor, venha com a sua glória sobre nós, revela o seu amor, essa faceta do seu amor. E aí você encontra mais uma vez o amor de Deus. E qual que vai ser a nossa resposta? Jesus, como eu amo pouco as pessoas, Jesus. Você ama tanto as pessoas, Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo. Eu preciso amar os perdidos, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso testemunhar mais de quem você é.
Espírito Santo, Espírito da graça, Consolador, amigo fiel, que Jesus deixou aqui na terra, me ajuda a amar os perdidos, me dá amor pelas almas, por favor me ajuda, me capacita, Espírito Santo. E aí você começa a se doar mais para as pessoas, você começa a falar de Jesus para os seus amigos do trabalho, você começa a ter mais misericórdia deles. Daqui a pouco os amigos do trabalho já estão chegando para você, abrindo o seu coração, e você quando você vê, você já está abraçado com a pessoa, orando por ela no final do expediente, porque você está amando mais as pessoas. Faz sentido? Cada vez que nós encontramos a glória de Deus, Ele revela a doxa, uma faceta nova, e isso faz com que nós tenhamos uma revelação maior. Isso nos move em adoração, isso nos move muitas vezes em arrependimento, e isso vai nos levar a uma mudança, precisa nos levar a uma mudança. E isso já é um alerta. Se nós temos mudado pouco, provavelmente nós temos acessado pouco a glória. Se nós estamos no mesmo estado em que estivemos há muito tempo, às vezes nós estamos no mesmo estado, no estado espiritual, de conhecimento de Jesus, dos atributos de Cristo, dos frutos do Espírito, de anos atrás, gente. A gente não pode se contentar. Nós precisamos saber, o Senhor nos pediu, nós precisamos amadurecer. Naquele livro Conhecimento do Santo, o A.W. Tozer tem uma frase que eu queria ler para você, que fala de como existe uma distância entre nós e Deus, irmãos. Presta atenção aqui comigo. Não devemos pensar em Deus como mais alto em uma ordem crescente de seres, começando com uma única célula, continuando com um peixe, a ave, o animal, o homem, um anjo querubim e Deus. Essa seria a concepção da eminência de Deus, mesmo preeminência, mas isso não é o suficiente. Devemos conceder-lhe transcendência no sentido mais pleno da palavra. Para sempre Deus se destaca na luz inacessível. Ele é tão alto acima de um arcanjo como acima de uma lagarta. Porque o abismo que separa o arcanjo da lagarta, ele é finito. Mas enquanto o abismo entre Deus e o arcanjo é infinito. Nós nunca nos compararemos com Deus, irmão. Nós nunca seremos deuses. Ele nos chama para participar do seu plano. Ele nos chama de reis e de sacerdotes. Isso é quem Ele é, entendeu? Ele veio para a terra para nos adotar como filhos e fala, cara, vocês são cordeiros com Cristo. Cristo é o seu irmão mais velho, vocês fazem parte da herança de Deus. Jesus, quem somos nós? Como a Andressa leu aquele versículo, né? Quem deu alguma coisa a Ele? Quem um dia fez algo para Ele, para que Ele realmente se interessasse por nós? Quem somos nós, irmãos? Mas Ele nos amou primeiro, mesmo antes de que a gente o amasse. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos completamente pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, separados completamente do relacionamento com Ele. Nós tínhamos desligado o nosso Wi-Fi espiritual, irmão. Nós não tínhamos como conectar com Ele. Ele morreu por nós para que a gente pudesse entrar novamente. E Ele fala, meus amigos, eu morri, eu verti o meu sangue para que vocês, através do meu sangue, tenham confiança para entrar diante do trono da graça e fazer os pedidos. Meus amigos, isso é uma coisa que nós nunca vamos compreender plenamente, mas à medida em que encontramos a glória do Senhor, Ele consegue revelar isso a nós. Às vezes você já pode ter uma convicção do quanto o Senhor te ama, do quanto você era perdido nos seus pecados, até que o Senhor te encontrou. Mas às vezes você olha para alguém e você fala, a pessoa está completamente alheia, ela está com as costas voltadas contra Deus, ela ignora a existência de Deus, e você que já conheceu um pouquinho da faceta dele, fala, como? Isso é possível?
Como isso é possível? Não amar o amor. Como é possível não se entregar? Irmãos, a gente pode falar que pouca vida no Espírito, ela é pouca maturidade. Poucos encontros com a glória, pouca transformação. A transformação completa, ela não acontece imediatamente, mas ela é gradual, ela é de glória em glória. Quando o Senhor voltar, quando nós morrermos, ou o que acontecer primeiro, mas no dia da ressurreição, nós ressuscitaremos com corpos glorificados, nós teremos o corpo como é o dele, e nós o veremos plenamente, como eu falei, nós teremos um nível de relacionamento que nós não conseguiríamos ter aqui, mas mesmo assim, irmãos, nós vamos continuar crescendo em conhecimento. A vida eterna é essa, né? Que conheçam a Cristo. Nós vamos participar desse mesmo culto eterno que acontece nos céus, desde a eternidade, onde esses seres viventes, eles cheios de olhos por dentro e por fora, eles dão glória e honra e louvor ao Senhor. Toda vez que eles veem a Cristo, eles se enchem disso, de espanto, de êxtase. Aqueles 24 anciões, eles se dobram na presença de Deus, eles entregam as suas coroas, rendem honra, glória, louvor, digno é o Senhor. Nós vamos participar disso de cada vez mais perto, mas nós já podemos nos conectar com isso que está acontecendo aqui. E o Espírito Santo que vai nos levar a esse lugar, Ele que vai nos conduzir a esse lugar. Eu quero consolidar como você agora, como as Escrituras falam de como nós somos carentes do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala de que nós não podemos apagar o Espírito. O que é isso, irmão? Isso quer dizer de que não que a gente pode matar o Espírito, que a gente pode expulsar o Espírito da terra, mas que nós podemos não dar espaço para que o Espírito Santo atue dentro de nós. Então nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Um exemplo disso, irmão, às vezes você está no momento de adoração e você começa a se conectar com isso. Hoje de manhã, um irmão veio falar comigo, para falar, cara, eu tive uma impressão, queria compartilhar com você antes da mensagem, no momento de adoração. Quando o Diego tocou, acho que ele tocou, né, a gente cantou essa música do Estou Aprendendo, né, cada dia mais satisfeito, e ele falou, eu fui invadido, né, por isso, de como nós precisamos ser mais satisfeitos, e a maneira como, ele não usou essas palavras, mas a maneira como ele colocou o que ele sentiu, foi exatamente isso que eu estou falando. Quando começou a canção, e ele começou a falar, eu estou aprendendo, parece que ele viu, ele teve uma revelação de como ele precisa ser muito mais contente, como ele precisava ser mais satisfeito no Senhor. Aquilo mexeu com ele, ele falou, cara, a gente precisa se arrepender, cara, a gente precisa ser muito mais completo, a gente precisa ser muito mais, se entregar muito mais a esse lugar. Exatamente isso. Então, à medida que nós encontramos, nós vamos nos dobrando. Então, quando você às vezes vem algo dentro do seu coração, uma semente do Espírito que te empurra, parece que eu preciso ser mais amoroso, parece que eu preciso ser mais completo, parece que eu preciso ter mais santidade. Dê espaço para o Espírito, fala, Espírito, faça a sua obra dentro de mim. Me leva a ver um pouco mais dessa faceta do Senhor. Me leva a provar da glória de Deus sobre isso. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Então nós não podemos apagar o Espírito, nós precisamos, pelo contrário, deixar que Ele tenha liberdade no nosso meio. Amém? Nós precisamos, né, tem todas as disciplinas espirituais, oração, jejum, né, a leitura da palavra, mas irmãos, se a gente faz todas essas disciplinas, as disciplinas espirituais, sem o Espírito Santo, na verdade eles são só disciplinas, né? É tipo aquela coisa, né? Essa piada tipo do Diego, assim. Você sabe que o pão francês na França é só pão, né? Tipo, você sabe, né? Disciplinas espirituais. Sem o Espírito, só disciplina, irmão. Nós precisamos fazer isso com o Espírito. Porque aí elas vão ser vivificadas.
Porque aí elas vão tocar o nosso coração. Aí nós vamos conhecer mais a Cristo e nós vamos ser transformados. Aí vai valer a pena gastar o tempo. Ok? Nós precisamos do Espírito. Muitas vezes nós vamos ler a palavra, nós vamos ler 1, 2, 3, 20 capítulos numa manhã, e a gente vai para o nosso trabalho, no final do dia você quase não lembra daquilo que você leu, aí você sai correndo do seu trabalho, você vem para cá, para participar de uma sala de oração, e aí você está cantando, você está ali tentando se conectar, de repente o Espírito Santo, ele pega uma frase daquela que você leu de manhã, que você nem lembrava mais, e ele traz para sua mente de um jeito, irmão. Isso é revelação. Você já tinha lido às vezes aquela palavra, aquela frase 10, 15, 20, 50 vezes, e você já sabia o que estava escrito, aquilo não foi novidade para você. Mas naquele momento, dentro daquele ambiente, o Espírito Santo, ele foi capaz de buscar aquilo dentro de você e vivificar, e te trazer uma revelação. Então o Espírito Santo, ele vai usar desse depósito. Então a oração, a leitura da palavra, pode ser que naquele momento você não teve um tremeu, você não teve um choque, não aconteceu nada. Mas aquilo foi te enchendo por dentro daquilo que é a própria palavra de Deus. E pode ser que o Espírito não vá falar com você naquela hora, mas em algum momento ele vai buscar aquele depósito e vai fazer com que você tenha um contato com essa glória de Deus através daquilo que você leu. Nós precisamos estar atentos a todos os momentos. Essa glória, ela não vai vir só, entendeu? Quando não vai. Você pode ser encontrado pela glória de Deus, o Espírito Santo pode vivificar a palavra de Deus, alguma oração, algum livro, alguma própria canção em qualquer hora, se você der espaço para Ele. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 2, vocês estão comigo, gente? Vocês está fazendo sentido? Vocês estão cansados? Vocês... Primeira Coríntios capítulo 2. Quero ler com você o 9 ao 12. 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçam o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo conhece o jogo inteiro, irmão. O Espírito Santo conhece todas as facetas. O Espírito Santo conhece tudo de Cristo. Ele pode te entregar todas as informações. Ele pode escrever no seu coração todas as mensagens. Ele pode impactar a sua mente com todas as coisas, porque Ele conhece tudo. Então, qualquer seja o lugar onde você queira entrar, qualquer seja o lugar onde você queira mergulhar no Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te liderar. E é através dele que nós vamos conhecer mais o Senhor. Nesse lugar, como eu já disse, nesse lugar da presença, nós também somos convencidos do nosso pecado. E em João 16:8 fala disso, porque o Espírito é que nos convence. Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, Ele convence do juízo. Então, no meio desse encontro com a glória, no momento onde você se sente, cara, preciso me arrepender de algo, o Espírito Santo que está atuando dentro de você, te convencendo. É impossível nós sermos transformados sem o Espírito, porque sem Ele nós não conseguimos nem obedecer. Quando a gente fala de transformação, a gente fala de esforço, nós falamos de que diariamente nós encontramos a glória, nós vamos colocando em prática aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós somos impactados através da revelação que a gente tem. Isso nós vamos obedecendo os passos, nós vamos obedecendo o que a Bíblia chama de lei de Cristo. Romanos 8 fala sobre isso, de como
na antiga aliança, o homem não conseguia cumprir os mandamentos do Senhor, porque a carne não tinha essa capacidade, eles não conseguiam por eles mesmos. Mas Paulo vai falar que pelo Espírito nós conseguimos obedecer, pelo Espírito nós somos transformados. O mesmo Ezequiel que teve essa visão, né, do trono de Deus, das rodas com olhos, todo esse lugar de full presença de Deus, ele também falou de que o Senhor mudaria os nossos corações, Ele transformaria os nossos corações de pedra para corações de carne, corações inclinados à lei do Senhor, inclinados à obediência. Mas é pelo Espírito que nós conseguimos obedecer, porque Paulo aqui em Romanos fala sobre isso. Sem o Espírito é impossível obedecermos. E os nossos comportamentos externos, mesmo que a gente possa dizer da boca para fora que nós amamos o Senhor, se nós não obedecemos, nós não amamos. João 14 fala disso. Se você me ama, você me obedece. Então nós podemos cantar as canções, nós podemos levantar nossas mãos, nós vamos orar, nós podemos falar que amamos o Cristo, mas se nós não obedecemos, nós não amamos. Não está errado, irmão, você falar que ama o Senhor, e 2 meses depois, você vê que se encontrou tantas vezes com Ele, você fala, cara, hoje eu amo muito mais, o meu amor cresceu pelo Senhor, e eu obedeço mais, eu abri mão de coisas, eu me arrependi de coisas. Então você, não quero te falar assim, não cante que você ama o Senhor, não fale que você ama, fale que você ama. O problema é se deliberadamente nós não obedecemos a palavra, se nós ignoramos a palavra, se nós não lemos a palavra. Como que nós vamos obedecer a uma coisa que a gente não conhece? Então se nós não lemos a palavra, nós não sabemos o que precisamos obedecer, então como nós vamos obedecer? Só que se você vive uma vida alheia a isso, deliberadamente, irmãos, nós estamos em maus lençóis, e a gente não pode mentir para nós mesmos, falando que amamos se nós não obedecemos. 1 João, capítulo 2, verso 4 a 6 fala, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Nós precisamos praticar a palavra, como Tiago escreve em Tiago capítulo 1, no verso 23 ao 25. Se nós não praticamos a palavra, é tão absurdo, que se compara a nós olharmos no espelho de manhã, vemos o nosso rosto, e a gente se vira, abre a porta de casa, sai para o seu dia de trabalho, e você esquece do seu próprio rosto. Como assim? Você leu, e depois está falando que não sabe? Como assim? Você leu, você cognitivamente entendeu, mas você ignora aquilo completamente? Se nós não praticarmos a palavra, nós também não amamos o Senhor. Ela precisa ser praticada para que ela seja criada, para que crie dentro de nós cada vez mais espaço. E Paulo, a carta de Gálatas, se você já leu a carta de Gálatas, que Paulo escreveu, ele vai falar como os Gálatas, eles foram criados, a fé deles foi formada através do Espírito, mas que em algum momento eles começaram a ter doutrinas judaizantes, doutrinas que queriam com que eles voltassem às práticas da lei. E Paulo, ele vai defender, falar assim, Gálatas, não sejam insensatos, o que vocês começaram no Espírito, vocês precisam concluir no Espírito. Então não adianta, uma vez nós somos despertados do Senhor, nós ouvimos o seu chamado, nós nos convertemos, nós começamos uma caminhada, mas ao meio do caminho nós queremos aperfeiçoar isso através de práticas somente legalistas, sem o Espírito. Irmãos, nós não vamos ser transformados, nós não vamos ser aperfeiçoados.
Nós não vamos sozinhos concluir a obra que Cristo começou dentro de nós, para que a gente persevere ao longo de toda a vida e no final dela nós sejamos salvos e encontramos a Ele. Então nós podemos pegar esse mesmo ensinamento que Paulo deu aos Gálatas e falar: Espírito Santo, conclua a sua obra em nós. Nós não queremos viver pelas nossas próprias forças. Gálatas 5, versículo 4 fala que se nós buscamos agradar ao Senhor somente pela obediência da carne, essa questão mais legalista, nós caímos da graça e nós fomos separados de Cristo. Nós precisamos muito, meus irmãos, que o Espírito Santo continue essa obra dentro de nós. E para encerrar, eu quero só falar de uma coisa que a gente não tem tempo para explanar, para falar mais sobre isso, mas é como nós podemos, entre nós, entre os irmãos também, sermos usados pelo Espírito Santo para que Cristo seja formado no nosso meio. Isso é uma dádiva maravilhosa, o Senhor nos convida a participar também dessa obra. Mas da mesma maneira, irmão, quando você viajou de avião, você ouviu aquele alerta, Se acontecer de ser despressurizado a aeronave, máscaras cairão e tal, máscaras de oxigênio. E aí a instrução é: primeiro coloque a máscara em você, ajuste, libere o fluxo de ar, depois você ajuda o seu amigo, seu colega, sua esposa, o seu filho. Então Jesus, essa glória de Cristo, em que o Espírito Santo nos conduz, ela tem uma atuação individual, mas ela tem também uma atuação coletiva. Jesus está querendo, Ele está interessado, e o Espírito Santo está completamente engajado no processo de amadurecer você e formar Cristo dentro de você e dentro de mim, individualmente. Cada um precisa de um aspecto diferente de Cristo, e o Espírito Santo está comprometido em fazer isso acontecer, se nós dermos espaço para Ele. O caminho já está liberado, então Ele está comprometido com isso, mas Ele também está comprometido a mover em nós coletivamente, porque juntos nós formamos o corpo de Cristo. Nós somos como pedras vivas que vão se ajustando, se moldando para construir um lugar para a glória de Deus, um lugar para que Ele habite. Só que para que antes de que a gente nos ajude mutuamente, nós precisamos ter uma busca individual pelo amadurecimento. Mas depois, sem dúvida nenhuma, irmãos, o Espírito Santo pode nos usar nesse processo de formar Cristo dentro de nós. Se não fosse assim, Ele não distribuiria dons ministeriais, Ele não falaria para que nós tivéssemos comunhão entre nós, Ele não nos ensinaria o discipulado. Como eu falei, a gente entende como isso é indispensável, a comunhão. Dá trabalho, dá treta, dá ruim, a gente tem que consertar, a gente tem que pedir perdão. Mas, irmãos, essa é a vida de Deus, essa é a vida do corpo de Cristo. Nós nunca vamos se separar disso, nós nunca vamos lançar mão fora dessa batalha. Então o Espírito, Ele também faz esse processo coletivamente. Eu queria que a gente abrisse um último texto para encerrar, que é Efésios 1, e eu queria que a gente lesse junto. Irmãos, de verdade, espero que isso possa te ajudar, espero que isso possa contribuir com o teu entendimento a respeito disso, que você possa ser despertado, de como nós precisamos amadurecer, como nós precisamos evoluir, como nós precisamos ser transformados. E é indispensável que nós tenhamos acesso à glória de Deus, e esse caminho está aberto, e o Espírito Santo está aí com a mão estendida para que a gente segure na mão dele, e a gente entre nesse lugar juntos. Ele vai nos revelar Cristo. Efésios 1, versículo 15. Eu quero ler um trecho do 15 até o 23. Todo mundo lá? Efésios 1. Por isso também eu,
tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que o Espírito Santo nos leve ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Que nós tenhamos espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento dEle. Enquanto o Diego está pegando o violão aqui, eu quero que você tenha liberdade agora. Irmãos, eu não quero que você fique preso. Já digo desde já, você está abençoado para ir embora. Tem uma família, uma semana abençoada. Acorde 5 da manhã, tome um banho gelado, estou brincando. Mas irmãos, como eu falei, Deus tem a plena capacidade, irmãos. Eu acho que seria absurdo da minha parte não falar isso. É claro que hoje, agora, nesse finalzinho de culto, no final de domingo do Dia das Mães, no ano de 2025, o Espírito Santo pode plantar uma semente dentro de você, que você possa regar isso e vai mudar a sua vida completamente. Você pode levar um choque elétrico agora, você pode cair, você pode ter um êxtase, você pode ter uma visão, você pode ter todas essas experiências místicas. Nós cremos nisso, irmão. Nós acreditamos no Espírito. Nós acreditamos que todos os relatos bíblicos que os homens tiveram de experiências místicas podem acontecer hoje nos nossos dias. Você pode hoje mesmo, irmão, no momento que você está orando, ser arrebatado. Pode, nós cremos. Paulo fala sobre isso. Eu conheço um cara que foi arrebatado ao terceiro céu, mas ele estava falando dele mesmo. Esse cara viu coisas que não podem contar. Paulo não relata isso, mas Paulo fala que o evangelho foi pregado a ele pelo próprio Cristo. Cristo já tinha morrido, irmão, não sei se você sabe, e ressuscitado. Então você pode ter uma experiência mística e ótimo, desde que isso vá trazer algum tipo de transformação. Irmão, você sabe que rodou no vídeo aqui, né, da casa, todo mundo pulando, gritando, levantando cadeira, naquela doideira no final do congresso que a gente teve. E aí muita gente falando, eles são malucos, que bom, são jovens, poderiam estar drogados e tal. Que bom que eles estão aí, nossa, igrejas modernas, não sei o que. Irmão, tudo bem, tá? Tudo bem. A gente não precisa se defender, a gente não precisa falar nada, mas a verdade mesmo, sabe qual é? É que se alguma dessas pessoas que viram você gritando, loqueando, levantando cadeira para cima aqui, decidir, cara, eu vou lá nessa igreja, eu vou lá ver qual que é, e ele te encontra aqui, ele necessariamente vai ter que encontrar algum fruto daquilo. Ele vai ter que encontrar Cristo sendo formado na nossa vida. Porque senão só o barulho, irmão, só pular, estamos fora, não precisamos mesmo. Aí vai ser aquilo mesmo, só, né, coisas que prendem os jovens. Mas sabe, se o mundo vem, se os irmãos vêm em nós, e eles veem Cristo se formando dentro de nós, é isso que nós precisamos.
E isso só vai acontecer se de fato nós tivermos encontros com a glória de Deus, com essas facetas novas de Deus. Então o Senhor pode fazer isso na sua vida hoje, agora. Então, se o Espírito está te tocando, não endureça o seu coração, é o que eu falo. Mas repita essa oração comigo. A mesma oração que aquele guri lá no país de Gales falou: Espírito, dobra-me. Espírito, vença-me. Espírito, eu preciso que você me guie. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Será que você pode começar a orar? Irmão, você está liberado já, tá? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Você não precisa ficar aqui. Se você tem algum compromisso, fica super na paz. Você está abençoado de verdade, de coração. Nós vamos ficar aqui até o momento que Deus quiser, ou o momento que a gente quiser também, né? A gente tem essa escolha. Mas agora é o momento em que a gente vai entrar num período em que nós queremos adorar o Senhor. Quando a gente olha os relatos desse ambiente da presença de Deus, o que existiam lá? Harpas e taças. Eles adoravam e eles intercediam. Eles adoram e eles intercedem. Eles têm uma revelação e eles correspondem. Então é isso que nós queremos fazer nesses minutos. Então você pode interceder enquanto você adora e intercede. Então aquilo que o Senhor pode estar colocando no seu coração, coloca para o Espírito Santo. Aquela área que você já tentou mudar várias vezes e não consegue, coloca na frente do Espírito Santo. Peça para que você seja mudado. Peça que você seja invadido com essa faceta do Senhor, e que você veja o quanto Ele é amável, o quanto Ele é um Pai amoroso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser. Espírito Santo, nós cremos nessa mensagem que chegou a nós, e nós queremos ser um com Cristo. Espírito Santo, nós queremos ser um com Cristo. Guia-nos, doce Espírito Santo. Enche-nos mais, Espírito Santo, hoje aqui. Leva-nos para mais perto de Cristo. Espírito Santo, venha e forme Cristo dentro de nós, para que sejamos transformados à medida que o contemplamos. Espírito Santo, guia-nos, dobra-nos, guia-nos, leva-nos a esse lugar. Inclina o nosso coração para a adoração, inclina o nosso coração para a intercessão, inclina o nosso coração, move o nosso coração, Espírito Santo. Nós te damos espaço aqui, amigo Espírito Santo, caia sobre nós, caia sobre a vida dos meus irmãos, caia sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro, Espírito Santo, toca a vida dos meus irmãos aqui hoje, toque o coração dos meus irmãos hoje aqui. Espírito Santo, eu oro para que todo coração que está gelado seja aquecido pelo poder do Espírito Santo, que reacenda a chama do amor, que reacenda a chama do zelo, a chama da paixão. Espírito Santo, eu oro para que você toque os meus irmãos com santificação. O Senhor é santo e nós queremos ser santos também. O Senhor é separado e nós queremos nos separar também. Nós queremos ser perfeitos, maduros. Amadurece-nos hoje aqui. Começa a plantar sementes dentro dos nossos corações, que sejam regados glória e glória, após glória e glória cada vez maior, para que cresçam e frutifiquem dentro de nós. Ai, amigo Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado por estar conosco, Espírito Santo. Obrigado por estar conosco, Espírito Santo. Meu irmão, você pode corresponder como você quiser. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, se você quiser ajoelhar, a partir de agora é você e o Espírito Santo, é você e Deus. Você fique à vontade, porque o Espírito está à vontade aqui. Nós damos espaço e nós vamos fluir até o momento em que nós acharmos que devemos parar. Você fique à vontade, meu amigo. E você, meu amigo Espírito Santo, fique à vontade, faça a sua obra. É tudo por você, que seu nome seja grande aqui, Jesus.
Nós queremos que você governe sobre nós. Nós queremos estar mais parecidos com você. Deixa eu olhar nos teus olhos e ver você. Deixa estar em tua casa, te conhecer. Pois não há como adorar sem você. Diga-me onde repousas e contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Deixa eu olhar você, me deixa estar em tua casa e te conhecer. Mas não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas, contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, preciso ouvir tua voz. Que eu não queira mais nada, que eu não veja mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, me ensina a ver como você vê, ser como você é, te amar, amar outra vez. Me ensina a ver como você vê, faz te amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê, ser como você é, me faz amar e amar outra vez. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade teu reino, Senhor. Tudo eu dou, tudo eu dou, tudo eu dou, pela superioridade
contemplar tua face, ver teu rosto apenas, pra não me perder em mim mesmo, preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Os meus olhos contemplaram tua beleza, fui transformado. Desde então é a razão da minha obsessão. Que antes era lucro, considero como perda diante de ti, meu amado, de ti. Estou fascinado. Estou fascinado. Os meus olhos contemplaram tua beleza, fui transformado. Desde então é a razão da minha obsessão. E o que antes era lucro, eu considero como perda diante de ti, meu amado, de ti. Da minha adoração, motivo da minha, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus olhos fixos estão em ti. O alvo da minha adoração, motivo da minha devoção, meus motivo da
da minha devoção, meus olhos fixos estão em Ti. Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. Tu és o centro, o primeiro, o fundamento, Jesus. Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Na fenda da rocha eu esperarei. Na fenda da rocha
rocha te esperarei. Nos mostre a sua glória. Oh, mais uma faceta, mais um atributo, mais uma beleza de quem tu és. Nos mostre a sua glória.